tá fazendo o maior sucesso, gente. Quem não tem conteúdo para falar de política, para defender seus candidatos, fica inventando essa besteira. Você que espalha essas besteiras por aí, olá meus amigos, eu sou o professor Luiz Vieira e hoje vamos falar de um assunto bem interessante, mas com muita polêmica. Hoje o nosso tema é política e religião. Mas antes eu quero contar uma historinha para vocês entenderem um pouco o contexto. No ano de 2004, o 38º governador da Califórnia, nos Estados Unidos, o artista, o ator de cinema, o grande astro de Hollywood, o Arnold Schwarzenegger, assim que ele se elegeu, ao tomar posse, uma fanática religiosa criou um frisson lá nos Estados Unidos, ameaçando ir para a Suprema Corte pedir o impeachment do então governador empossado. E como argumento ela utilizou uma cena de um filme recente que ele havia feito, e onde ele aparece matando muitas pessoas. Então ela usou aquilo ali dizendo que ele era um assassino. E claro, isso virou piada nos Estados Unidos. Depois foram ver, tratava-se de uma fanática religiosa que estava naquele estágio onde se confunde a ficção com a realidade. Isso é muito comum quando as pessoas chegam num determinado nível de fanatismo, seja ele religioso ou político, as pessoas começam a fazer confusão mental. Algumas devido à síndrome, só que outras pessoas é por pura falta de caráter mesmo, né, por malícia. E aqui em Parauapebas a gente está vendo aí um movimento muito preocupante, onde algumas pessoas que não têm conteúdo político, elas passam a usar, a criar fatos, a inventar historinhas, a pegar aí uma fala isolada, a pegar uma cena e aí jogar na rede social e tentar causar politicamente. É claro que essas pessoas que fazem isso fazem por pura malícia, por maldade, por falta de caráter e principalmente por não terem nenhum conteúdo político para defender o seu candidato. Então eles vivem buscando, eles vivem revirando algumas coisas na internet, porque hoje tudo que você fala está aí publicamente e essas pessoas acabam causando um estrago na vida das pessoas. Então é por malícia, não é por falta de conhecimento. Acontece que tem um grupo até considerável de pessoas que por ingenuidade acabam disseminando essas notícias, disseminando esses fatos fakes. Então eu quero dar, aqui em Parauapebas, você já sabe, já conhece muita história, né? muita exploração nesse campo religioso, pessoas que tentam deturpar uma crença, deturpar uma fala e já atribuir a um fato negativo. Isso é coisa de macumba, é coisa de bruxaria, é satanismo. E vocês devem conhecer alguma história que já aconteceu aí com algum candidato durante esses anos que Parauapebas vem enfrentando a disputa eleitoral. E ultimamente isso tem acontecido com mais frequência devido ao acesso que as pessoas têm às mídias sociais, através da internet. Qualquer fake hoje, infelizmente, ele se espalha com muita facilidade. Então veja só que fato que merecia até uma análise sociológica ou filosófica. No dia 31 de outubro, todo mundo sabe, né? É uma data que se comemora lá nos Estados Unidos, o Halloween. Aqui no Brasil chama o Dia das Bruxas, onde as pessoas se divertem, promovem festas, fantasias e acabamos inserindo essa cultura. Alguns educadores, alguns sociólogos até já tentam mudar isso. Não é dia do Halloween, é o dia do Saci Pererê, né? Tentando trazer para a nossa realidade, para o nosso folclore. Pois muito bem, nós temos um grupo de amigos
chamado SPV, Sociedade dos Poetas Vivos, e resolvemos nos encontrar nesse dia, por coincidência, dia de lua cheia. Então fomos lá num espaço bem bacana, fizemos uma festa bonita, com o objetivo de nos divertir. E nessa festa, claro, todo mundo, ou quase todo mundo, foi fantasiado, né? Uns foram, foi bem livre, bem à vontade, bem a caráter. E nós fizemos uma brincadeira, fizemos um teatrinho lá para mostrar um ritual chamado Ritual da Queimada. É um ritual que foi criado aí, provavelmente pelo povo celta, na Idade Média, e foi absolvido pelo povo da Galícia, uma região lá na Espanha, onde é o centro do famoso Caminho de Santiago de Compostela. E esse ritual, adotado por esse povo da Espanha, pelos galegos da região da Galícia, é um ritual bem interessante, bem bonito, cheio de magia. Eu vou deixar o link aqui para vocês podem clicar e conhecer um pouco o que é o ritual da queimada. Simplesmente a queimada é uma bebida que é feito com aguardente, com cítricos, com cravo, é uma delícia por sinal, onde se coloca fogo e aquilo vai queimando, queima todo o álcool, até os evangélicos podem beber porque não sobra nada do álcool, sobra um licor muito gostoso, quente, né? É parecido com o nosso quentão aqui no Brasil. E enquanto queima, o mestre de cerimônia, ele fala algumas palavras que é chamado de esconjuro. Os peregrinos que fazem o caminho de Santiago de Compostela, eles seguem esse rito, eles procuram participar de uma cerimônia da queimada. Por quê? Porque lá na Idade Média, eles faziam acreditando que com aquele ritual eles iam, no momento do fogo queimando ali naquela panela, na bebida, a chama vai consumindo o álcool da bebida e o mestre vai recitando aquelas palavras que têm um significado inclusive religioso. Eles acreditavam que eles iam atrair todos os males, as bruxas, que é uma coisa muito forte na cultura espanhola. Eles iam atrair toda a energia negativa para aquele caldeirão e iria queimar, e aí sim, depois de queimado, eles iam atrair as energias positivas para a proteção dos peregrinos que faziam o caminho de Santiago de Compostela, porque na época era um caminho muito perigoso, onde acontecia muitos incidentes, muitos acidentes, saqueadores, estupradores. Então todo peregrino que iria fazer o caminho, ele tinha que participar do ritual da queimada. Olha só que interessante. E foi um ritual que ganhou uma conotação religiosa e hoje ele tem mais a conotação cultural, onde as pessoas vão para se divertir, participam ali daquele ritual e muitos ainda acreditam que realmente é um ritual de proteção para espantar os maus olhados e seguir o caminho sem nenhum problema, com toda a segurança até chegar lá na Catedral de Santiago de Compostela. É muito divertido, é muito bonito e tem um fundo religioso. Você pode conferir no link que nós estamos deixando aqui a inserção da cultura religiosa. E hoje os peregrinos que fazem o caminho de Santiago, tem gente de todo canto do mundo, gente de todas as religiões, cristãs ou não cristãs, eles participam do ritual da queimada com todo respeito. Então, como eu escrevi no meu livro o último que eu lancei, que é o Caminho das Estrelas, onde eu conto essa história desse ritual, muitos amigos falaram: Luiz, e essa parte aqui, e esse capítulo que fala sobre a queimada, como é que funciona? Eu falei: não, qualquer dia eu vou fazer para vocês, para que vocês conheçam como é. Vou fazer a bebida, vou fazer o ritual, vou ser o mestre de cerimônia e como deve ser, vestir a minha capa templária, com a minha espada de cavaleiro templário, e fiz o ritual e foi muito bacana, foi muito divertido. E aí algumas pessoas maliciosas, com pouca inteligência, pegaram esse vídeo aí, colocaram na rede
está fazendo o maior sucesso, gente. Mais sucesso assim, estão falando, tá vendo aí, é um ritual satânico, o secretário de educação tá praticando satanismo, isso aconteceu na casa de um candidato tal. Olha pessoal, eu repito, quem não tem conteúdo para falar de política, para defender seus candidatos, fica inventando essa besteira. Eu nem me preocupei, não me preocupo com isso, nem estaria aqui dando explicação para ninguém, porque eu sei que quem espalha isso é gente cabeça vazia que não vai nem entender uma explicação do que seja isso. Mas todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho nada a ver com o ritual de magia negra, de satanismo, respeito todas as religiões e todo mundo sabe que eu sou cristão. Mas as pessoas querem, por uma questão de falta de caráter, querem causar, querem trazer isso para o campo político, para dizer, olha aí, candidato ligado a fulano, A e B, está praticando satanismo. Então, é isso aí. Mas aí você pode perguntar assim, é mais Luiz Vieira, mais professor, Halloween, isso não é coisa de bruxaria, não é coisa de satanismo? Aí eu te digo, não, meu amigo, não, minha amiga, satanismo é isso aí. É a pessoa ficar se metendo na vida alheia, é a pessoa não ter argumento para falar de política e ficar criando fatos, ficar criando boataria, criando fofoca, tentando destruir o próximo. Isso é satanismo. Então, se eu tivesse o poder realmente de bruxo, eu ia te jogar um feitiço agora. Sabe qual seria o feitiço? Você que espalha essas besteiras por aí, vai ficar desnudado, vai ficar transparente, você vai se mostrar para a sociedade exatamente como você é por dentro, você vai falar aquilo que você pensa de verdade, aquilo que você oculta no seu coração, porque tem muita gente que a vida privada é uma podridão, é uma coisa demoníaca, mas para a sociedade aparece como um ser exemplar, um santo, julga todo mundo, aponta o dedo. Então esse seria a minha magia para você, que você deixasse a hipocrisia e que mostrasse realmente como é. Então é por isso que eu acredito, eu aposto na educação. E para olha só essas pessoas que espalham esses boatos, olham a vida dessas pessoas, são pessoas que estão aí cheias de problemas, elas não conseguem dar conta da sua própria vida pessoal e querem dar conta da vida da sociedade. Olhe como está a família dessas pessoas, olhe como está a casa, pessoas cheias de conflitos. Mas eu tenho uma boa notícia para essas pessoas. A educação é capaz de te curar, a educação é capaz de reverter isso aí, porque através da educação você vai aprender de fato a verdadeira lição de Jesus Cristo. Você vai deixar de ser uma pessoa intolerante, vai deixar de usar a religião para se prevalecer na política. Você vai ser um cidadão mais consciente, um cidadão político. Você vai aprender conteúdos para você debater política com qualidade. Você vai realmente entender através da educação que o teu adversário político não é seu inimigo, ele é apenas o seu adversário, que merece respeito, que ele tem família, que merece toda a sua consideração. Ele é apenas o seu adversário e você tem que argumentar no campo das ideias, não é criando fofoca, criando fatos, pegando recorte de vídeos, tá certo? Então é isso aí, é uma pequena aula de filosofia, falando aqui contra a intolerância religiosa, contra a exploração, o má uso da religião para tentar angariar votos. Isso é muito ruim e eu diria assim, isso sim poderia ser uma coisa do diabo, porque é um comportamento completamente pernicioso. A intolerância, seja ela qual for, tem que ser banida e a educação é capaz de curar essa sociedade desses males, principalmente do mal da intolerância, tá bom? Grande abraço, veja aqui, eu convido, leia aqui no link que você vai ver que história bonita, a história do ritual da queimada. E quem quiser conhecer mais de perto, me convide, eu vou na sua casa fazer esse ritual, preparar essa bebida para você,
que é uma bebida deliciosa, com uma energia bem positiva. Forte abraço, até a nossa próxima microaula de filosofia.